Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e a gente está começando mais um episódio do Sindi Mais Forte. É o canal de comunicação do Sindiforte com a sociedade fortalezense. Como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos do município. E o seu sindicato traz para vocês a visão da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, ajudando a levar a vocês uma imagem e um som de alta qualidade, Silvio Mota e Jéssica Monteiro, para debater o tema de hoje, que será a COP30, conferência que está em andamento em Belém. Nós trouxemos para vocês o nosso deputado estadual, Renato Roseno, que está licenciado do cargo, volta no dia 4 de dezembro. Renato, seja muito bem-vindo ao podcast Sindi Mais Forte, no quadro Sindi Mais Diálogo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Márcio. Obrigado, Augusto, a toda a diretoria do Sindiforte. Também saudar aqui Silvio e Jéssica, que estão nos permitindo chegar pelas ondas da internet até você que está aqui interessado no tema ambiental, que todos nós hoje precisamos estar interessados na questão ambiental. Para compor a bancada, como o Renato já deu um spoiler, temos o nosso secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro. Muito obrigado por você estar aqui como nosso comentarista fixo, Augusto. Seja bem-vindo aqui a mais um episódio número 30 do nosso Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio, Jéssica, Silvio, mais uma vez aqui agradecer a presença do deputado estadual Renato Roseno, que vai abrilhantar esse episódio 30, falando da COP30, né? Os desafios, o que se espera, né? Enfim. Queria também saudar o conjunto dos servidores e das servidoras, né? Colocando que a pauta ambiental ela é uma pauta essencial para o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, é algo que se constitui como uma pauta de luta e de mobilização das entidades sindicais, dos movimentos sociais e uma pauta prioritária e urgente do conjunto da classe trabalhadora. Então, vamos aproveitar bem esse podcast aqui e vamos explorar muito bem aqui o companheiro Renato Roseno. Obrigado. Explorar no bom sentido, né, Renato? Lembrete a todos, né? Convido todo mundo a dar um like para a gente, né? Ative os sininhos e receba os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso canal no site do Sindiforte, né? Temos a nossa publicação no YouTube, no canal nosso mesmo, que é o site do Sindiforte, que está com um novo layout, pode aproveitar bem. E a gente também tem a transmissão desse nosso episódio no Spotify. Você vai poder assistir em qualquer um desses canais. Dê um joinha pra gente e acompanhe sempre as nossas publicações. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E para a gente começar esse tema, eu gostaria de aproveitar a experiência que você teve muito recentemente, Renato, e falar sobre a COP30, que já está rolando lá em Belém, né? Nós estamos praticamente na metade do processo e você realizou, né, antes de começar, um debate muito importante, fundamental, principalmente para a gente que está aqui, né, debatendo sobre os interesses dos servidores e empregados públicos de Fortaleza, mas de todos os servidores municipais do Brasil. Você fez um debate na FETANCE, né, trazendo muitos detalhes sobre esse tema, né, o meio ambiente. Como o meio ambiente, por exemplo, impacta nos servidores e empregados públicos de um município como Fortaleza, que é a quarta maior cidade do Brasil. Obrigado, Márcio. Veja, eu tenho dialogado muito sobre a questão ambiental nos municípios
com os servidores municipais. A Confetam me chamou, a FETANSE também, né, e agora o Sindforte. Então, eu acho isso muito importante. O mundo começa onde você está, né? Eu acho que esse princípio ele é importante para a gente trazer mais para perto o debate sobre a crise ambiental planetária. A crise ambiental planetária ela é resultado de um conjunto de atividades econômicas, queima de combustíveis fósseis, mineração, desmatamento, acidificação dos oceanos, né, modelos de cidades são completamente insustentáveis. Se a gente pega, por exemplo, né, a metade da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e pega hoje, nós temos aí mais de 30 vezes o número de gases em peso, né, em tonelada, de gases de efeito estufa. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos, portanto, produzindo há mais ou menos 150 anos uma quantidade gigantesca de gases do efeito estufa. Para o nosso servidor que está nos acompanhando. Que gases são esses? Né? Dióxido de carbono, monóxido de carbono. Porque a atmosfera da Terra ela é equilibrada e absolutamente frágil. À medida que eu lanço mais gases do efeito estufa, eles vão reter mais calor na atmosfera. Eu vou fazer aqui uma figura de linguagem. É como se fosse um balde maior. Uma atmosfera mais aquecida é o balde maior. Ele demora mais para acumular água, isso quer dizer que algumas partes da Terra vão viver secas mais prolongadas e mais severas, zonas semiáridas se tornarão áridas, e uma outra parte, ou seja, que está mais suscetível a chuvas, é como se o balde virasse e toda aquela água acumulada ela fosse despejada de uma vez só. Eu vou dar exemplos muito concretos. Nos últimos 2 anos, nós tivemos algumas partes do planeta que tiveram chuvas de 600 milímetros, que é mais ou menos o que chove no Ceará no ano, chuvas de 600 milímetros em 48 horas. Né? É o caso de Porto Alegre, é o caso de João Pessoa, é o caso de Recife, é o caso da Espanha. Né? Nesses últimos 2 anos aconteceu isso. Isso causa, né, um impacto imediato, por exemplo, nas cidades. Se o mundo é onde a gente está, e a gente está na cidade, a gente está no município, a primeira resposta vai ser a resposta municipal. Portanto, quem vai ser muito atingido, né, vai ser a população ribeirinha, a população dos morros, a população que está em condições de vulnerabilidade nas comunidades. E quem é que vai ser pressionado para dar a resposta imediata vai ser o Serviço Público Municipal. Veja, a Defesa Civil Municipal vai ser a primeira a responder, as guardas municipais serão muito afetadas pela demanda de emergência climática. Na sequência, vamos pensar o seguinte, uma atmosfera mais aquecida é mais calor. Né? A gente tem mais de 400 estabelecimentos escolares públicos da rede municipal de Fortaleza. Né? Nem todos estão climatizados, por exemplo. Como é que vai ser esse professor e professora, ou os estudantes, numa atmosfera e, portanto, num ambiente mais aquecido? Né? Haverá um rebatimento no SUS. Em que medida? As pessoas vão adoecer mais, sobretudo crianças e idosos, em razão da alteração desse ambiente. Se houver maior poluição atmosférica, isso indica necessariamente ampliação das infecções respiratórias. Isso vai bater no SUS também. Né? Isso vai fazer com que todos tenham que ir também para assistência social. Então, veja, o município está no epicentro do impacto da emergência climática, porque vão ser os serviços públicos municipais os primeiros a terem que fazer mitigação dos efeitos da emergência climática. Eu vou reduzir isso na seguinte síntese. Acontece uma emergência, você procura o serviço público municipal. É isso que vai acontecer. Um conjunto de emergências, só que vai ser uma emergência, né, multidimensional, porque você vai ter ampliação do clima, você vai ter novas doenças. Por exemplo, o aquecimento das cidades vai levar à ampliação de arboviroses. Né? Você vai ter mais dengue e chikungunya. O Brasil teve em 2024 6 milhões de casos de dengue. Então você vai ter dengue, zika, chikungunya, né? Isso vai bater também no SUS. Então você tem problemas multidimensionais. Tem um efeito muito grande, por exemplo, na hipertensão arterial, né? Vários problemas cardíacos com ondas de calor. Esse ano nós tivemos algumas ondas de calor no planeta, que alguns territórios do planeta, por exemplo, no Sudeste Asiático, né? Nós tivemos registro de temperaturas de 60 graus. Bom, os idosos não resistem, né? Especialmente os idosos não resistem a isso. Então, é por isso que é correto
adequado e oportuno trazer esse debate para a cidade, para o serviço público municipal. Eu não tenho muita esperança na declaração que vai sair dia 20 da COP. Por quê? Porque a questão central é que há uma pressão muito grande da indústria do petróleo para não reduzir as emissões. Cada país signatário da COP, ele assina o que a gente chama de uma sigla em inglês chamada NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas. O que é isso? É quanto cada país vai contribuir nacionalmente para a redução de gases do efeito de estufa até 2035. Então, o nosso grande problema é que os países, em especial aqueles são os mais responsáveis pelas emissões, China, Estados Unidos, União Europeia, se for tomada como um país, acabam tentando retardar por causa das suas próprias corporações. O Brasil conseguiu, de 24 para 25, uma redução importante, uma redução de 16%, associada exclusivamente a controle do desmatamento. Augusto e Márcio, veja, o governo Bolsonaro liberou o desmatamento, criminalizou os servidores fiscais do IBAMA, o governo Lula retoma o controle do desmatamento e só em ter feito isso já conseguiu reduzir em 16% a emissão de gases do efeito estufa. Isso não quer dizer que o Brasil vai atingir, no final de 2025, a sua NDC. Não vai. Mais do que isso, o Brasil melhorou do quesito desmatamento, mas piorou em todos os outros quesitos. Ou seja, há uma emissão muito grande associada, por exemplo, à pecuária, ou seja, quanto mais boi tem, a gente tem mais boi do que gente, quanto mais boi tiver, vai ser mais CH4, que é metano, isso é muito ruim para a atmosfera. A mobilidade urbana, mais um tema municipal, Augusto, inclusive Augusto que domina a área de mobilidade. Ao invés da gente apostar numa mobilidade coletiva, democrática, gratuita, ou seja, isso é muito importante, a gente continua apostando na motorização individual, isso tem um impacto muito negativo na saúde pública e na atmosfera. Por isso que nessa COP nós estamos apostando na cúpula dos povos, na organização da sociedade. O Brasil é hoje, a depender, se você tomar a Europa como um único país, o Brasil é o 7º maior emissor de GEE, de gases do efeito estufa, do planeta. Se você separa a União Europeia, ele passa a ser o 6º maior país. E, no caso brasileiro, as emissões estão vinculadas ao agronegócio. Isso é muito importante. A gente tem muita emissão de gás metano, Por causa de boi. O boi, a criação de boi emite muito metano. O metano é terrível, tóxico, inflamável, da decomposição orgânica. Então, tudo isso é um problema grave. Bom, repito aqui, já que eu estou conversando com servidores municipais, a gente tem que pensar que, de fato, nós estamos numa emergência. E a emergência nos obriga a gente pensar respostas emergenciais. O grande problema hoje, o nosso grande obstáculo é o setor privado. Não é falta de ciência. A ciência está absolutamente pacificada em relação a isso. Ou seja, não é falta de ciência. A sociedade civil avançou, mesmo que ainda haja setores negacionistas, em especial esses vinculados ao retrocesso da extrema-direita, que é negacionista climática. Mas tem uma nova geração hoje que está mais sensível a compreender que existe, de fato, um problema urgente, que é o clima, que é a crise planetária. Qual é a questão? É que você tem uma parcela do setor privado, do mercado, em especial do mercado petrolífero, petroquímico e do agronegócio e da mineração, que não quer, em hipótese alguma, pensar uma transição ou diminuir a sua lucratividade. Uhum. Tem uma outra parcela do mercado que quer ganhar dinheiro com a transição energética, que é fazer um monopólio da transição energética. E aí também tem outros problemas, por exemplo, mineração. Se a gente continuar com um padrão de carros individuais, e mesmo que esses carros sejam eletrificados, isso tem um impacto grande, por exemplo, na produção das baterias. As baterias têm uma bateria de 150 quilos, tem 7 a 8 quilos de lítio.
né? Hoje tem lítio em Minas Gerais, tem lítio aqui em Solonópolis, por exemplo, né? Isso é um impacto muito grande na produção de lítio, porque mineração envolve água. Então, as coisas todas estão interligadas. A gente não propõe, Márcio, Augusto, você que está nos escutando, a gente não propõe uma utopia regressiva, né? Não, vamos voltar a desindustrializar. Não, a gente propõe, claro, para alguns países, né, a gente propõe, né, algum nível de decrescimento, porque eles consomem demais. Os americanos, por exemplo, são responsáveis aí por mais da metade, né, do consumo global. Enquanto isso, outros países sequer têm saneamento. Então, assim, não dá para defender decrescimento para todos. Porque no nosso caso, veja, no Brasil a gente tem que fazer saneamento, que não foi feito ainda, né? Tratamento de esgoto, a gente tem que colocar água nas escolas, que hoje não tem água, hoje tem 1.300 escolas no Ceará que sequer tem ligação com a rede de água potável. Então a tese do decrescimento não é uma tese que dá para todos. Por isso que nós defendemos que os mais ricos financiem os mais pobres, né? E esse é o grande problema dessa COP. Qual é? Porque é uma resistência dos mais ricos para um grande fundo para reflorestamento, transição energética, saneamento ambiental. Por exemplo, uma urgência para nós, oceanos. É urgente tratar os oceanos. Os oceanos estão ficando acidificados, um oceano mais ácido, mais quente, né, é um oceano que vai adoecer, e os oceanos são fundamentais para o ar que a gente respira. Quando a gente está falando sobre a COP30, Renato, a gente não pode perder de perspectiva que esse debate ele vai acontecer anualmente. E como você trouxe aqui para a gente, né, uma perspectiva, um olhar aproximando da cidade, como é que a gente pode, por exemplo, trazer esse debate para o círculo próximo da gente, para que as pessoas também levem, por exemplo, para dentro das suas casas, para dentro das suas famílias, para dentro das suas escolas, dos seus locais de trabalho. Quando a gente fala isso, a gente quer mobilizar as pessoas para que elas também se atentem à necessidade de a gente alterar esse estado de coisas de hoje, né? Bom, eu vou responder em 3 dimensões, Márcio. A primeira dimensão é a dimensão da consciência individual. É necessário compreender que todos nós somos natureza. O modo de vida ocidental nos separa da natureza, né? Ele é dissociativo. Veja, várias outras civilizações, o humano ele se sente relacionado com a natureza. Vou falar, por exemplo, sociedades indígenas. Né? A natureza ela é respeitada, né? Ele entra em harmonia com a natureza. Veja, a sociedade ocidental industrial ela opera uma quebra, uma fratura do ser humano com a natureza. Ele acha que a natureza é uma mercadoria e um recurso. Tanto é que criou-se a expressão horrível chamada recurso natural. A natureza não é um recurso, né? A natureza faz parte do bioma, ela é biota, né? A nossa biota, né, ela precisa ser respeitada. Por isso que a gente defende uma educação biocêntrica, centrada na vida, né? E a vida tem muitas dimensões. Esse é um problema. Então, há um problema de ordem da consciência. Há um outro problema, que é a falácia do capitalismo verde. O capitalismo não consegue ser verde. Por que ele não... O chamado greenwashing. Isso, né? O greenwashing é como é que você vende aquilo que pode ser verde, né? Tipo assim, o agronegócio adora fazer greenwashing, né? Ou então, por exemplo, a indústria de microplásticos, a indústria petroquímica, né? A indústria petroquímica diz, isso aqui é reciclável, mas ninguém recicla. Bom, o fato de uma coisa ser reciclável, mas o mercado não reciclar, isso, portanto, quer dizer que ele vai ficar depositado nos oceanos por 400 anos. Esse é um problema, né? Então, essa é uma questão. A terceira questão, aí eu vou voltar ao meu primeiro comentário, né? Você diz assim, o que está mais próximo a nós? Tudo está próximo a nós. Eu vou lhe dar um exemplo. Água. 11% do Ceará estão desertificados. Fortaleza é o segundo ou terceiro maior assentamento urbano do planeta próximo da linha do Equador. Nós estamos a 3,4 graus latitude sul, ou seja, a gente está muito perto do Equador. A gente é muito vulnerável, né, às ondas de calor, a gente é muito vulnerável a essa radiação. E a gente não consegue pensar a cidade do ponto de vista da adaptação climática e da mitigação. Eu vou citar uma frase
de um grande pensador que diz assim: uma cidade que não gosta de árvore não pode dar certo. Em Fortaleza, né, com a anuência do governo do estado, não só com a anuência, mas com o estímulo do governador, você teve, né, muito recentemente, a devastação de 40 hectares. Né? Lembrar aqui a figura fundamental do vereador Gabriel Aguiar em ter nos mostrado e alertado a esse tema. Por que eu digo isso? E ter protestado antes de ter sido devastado. É isso. E mais do que isso, né, assim, ou seja, a fala oficial do governo, pela figura do governador, isso é importante para a cidade. Será que o galpão, shopping center, hotel, centro de logística de 40 hectares é mais importante para a cidade do que, por exemplo, o equilíbrio climático ambiental que aqueles 40 hectares de Mata Atlântica faziam? Bom, eu acho que tem que sopesar qual é o padrão de crescimento. A ideia de perseguir crescimento a todo custo vai nos levar a uma sociedade mais desigual e destrutiva. Isso é muito... Isso é muito grave. As cidades são importantíssimas. Veja, cidades sustentáveis estão renaturalizando rios e lagoas. A gente aqui está aterrando rio e lagoa. Então, qual seria o nosso projeto? Renaturalizar rios e lagoas, ampliação de parques, aproximação de parques, hortas escolares, hortas comunitárias, tetos verdes, solarização das casas com microgeração distribuída, né, processos de saneamento ambiental que fossem integrados, cuidado com resíduos sólidos, né, com valorização dos catadores, permitir que a cidade, ela, de fato, experimente, né, uma mobilidade que não seja só uma mobilidade individual. Eu sei que é um tabu. Uma vez eu fui dizer isso numa palestra, uma senhora bastante idosa disse assim: meu filho, eu passei a vida inteira andando de ônibus, eu quero sair do ônibus, né? E ela, eu entendo por que ela queria sair do ônibus, porque na cabeça dela, e estava correto, o ônibus era ruim, quente, tratava mal, lotado. Então, para ela sair do ônibus, para ela era qualidade de vida. Mas se a gente oferecesse para essa idosa um ônibus acessível, seguro, confortável, que passasse na hora e que fosse ecologicamente sustentável, e se a gente dissesse, olha, isso aqui é melhor do que o carro individual, talvez ela não pensasse assim. E esse é um tema muito importante. Agora, lamentavelmente, o setor privado obriga agora no plano diretor a redução, por exemplo, de zona de proteção ambiental. Né? Nós estamos vivendo a COP, né? Mas nós estamos vivendo também o debate do plano diretor de Fortaleza, em que o setor privado, né, o setor imobiliário, que tem muito poder, ele quer construir mais concreto. Eu conheci Fortaleza, né? Eu acho que a primeira foto que eu tenho é uma foto quando eu tinha 2 ou 3 anos, na estátua da Iracema Velha, né? Porque tem a Iracema Nova hoje, a Iracema Velha. Aquela beira-mar era uma beira-mar de 4 andares. Depois a beira-mar passou para 12 andares e agora passou para 50 andares, né? Vai passando para 50 andares. É uma massa de concreto absurdamente grande que faz com que você acumule muito calor. E é tão louco isso, veja, muito recentemente começou a destruição de um prédio relativamente novo, de 20 andares, para dar lugar a um prédio de 50 andares. Ou seja, é tão lucrativo, mas é tão lucrativo para o setor imobiliário destruir, que vão destruir um prédio relativamente novo, de 20 andares, para colocar no lugar dele um prédio de 50 andares. Obviamente, isso é ambiental. A quantidade de resíduos produzidos nesta operação, a quantidade de calor que vai se gerar nessa operação e a quantidade de dinheiro que vai se operar, que vai ser feita nisso. Então, é importantíssimo trazer a cidade para o centro do debate, o serviço público municipal que vai ser o mais impactado. Por exemplo, eu estou defendendo isso para a Confetam. Todas as cláusulas de negociação dos servidores municipais têm que incluir uma cláusula climática, que envolva desde do ambiente do trabalho, né, a mitigação, por exemplo, protocolo de eventos extremos. A gente precisa disso. Vamos pensar o seguinte, Augusto: o que será de Fortaleza se num fim de semana, 48 horas, chover 600 milímetros? É o caos. Se chover 170 já é o caos, imagina chover 600. Se chover em Fortaleza, o que choveu em Porto Alegre, né?
Não, isso aqui vai ficar como? Imagina a bacia do Cocó, por exemplo. Como é que vai ficar a bacia do Cocó? Como é que vai ficar como é que vai ficar o Lagamar? Debaixo d'água. Não, como é que tudo isso... É sobre isto que nós estamos falando. A gente precisa de planos de mitigação e planos de adaptação. E a gente precisa trazer, né, os tomadores de decisão para isso. Há anos eu estou tentando aprovar, sem sucesso, por causa da pressão da Federação das Indústrias. Há anos eu estou propondo um projeto de lei de reconhecimento da emergência climática. Né? Esse projeto ele está no ponto de ser votado, ele determina que o Estado reconheça a emergência climática e que ele se comprometa até 2035 com as NDCs. Isso é importante, você que nos escuta aqui. A NDC é nacional, só que o Brasil é uma república federativa. Não tem como o Lula se comprometer agora, dia 20, com uma nova NDC, né? O Brasil já lançou a sua NDC para 2025. Né? Não adianta isso se o município e o Estado não contribuem. Porque o governo federal não vai chegar aqui para o prefeito e dizer assim, olha, desmate menos. Ou então, por exemplo, faça a transição das escolas. Por que eu insisto muito em escola? Porque a escola ela tem um potencial muito grande de ser um grande laboratório para a gente pensar práticas sustentáveis. Hortas escolares, solarização dos tetos, ventilação cruzada, saneamento ambiental, mas mais do que isso, trazer as crianças para um projeto pedagógico em que ela se sinta parte, né, da transição. Quando a gente está falando sobre uma nova perspectiva, por exemplo, de você levar para dentro da escola esse tipo de discussão. Da escola, do posto de saúde. Vamos pensar o seguinte, o médico que atende o idoso que teve uma alteração da pressão arterial, que ele já era hipertenso, mas piorou a hipertensão por causa do calor. Em função do calor. A gente tem que trazer esse médico para perto de nós. A gente precisa pensar o seguinte, como é que ele, né, na sua micro-regional de saúde, como é que ele pode desenvolver, junto com a associação de moradores, medidas de adaptação e mitigação. A gente precisa de reconhecer a emergência, plano de mitigação e plano de adaptação. O que é mitigação? Diminuir o efeito, adaptação tem que se adaptar. Vamos pensar o seguinte, o UFC, Universidade Federal do Ceará, Labomar, Laboratório das Ciências do Mar, acabou de publicar, nos próximos 30 anos vai ter uma elevação do nível do mar no litoral do Ceará. A gente é obrigado a fazer adaptação. Não adianta ficar colocando saco de areia. Emenda parlamentar para fazer enrocamento. Um monte de emenda parlamentar federal para fazer enrocamento no litoral do Ceará. Isso é dinheiro gasto fora. Você pode botar dinheiro fora, né? Literalmente botar dinheiro no mar, né? Então, porque você vai fazer um enrocamento esperando que algum dia o mar, né, volte ao seu leito anterior. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a elevação dos oceanos, né, ela é... E aí, o que é muito maluco é pensar que no meio de tudo isso, a gente está trazendo para o Ceará atividades econômicas que vão aumentar o nosso déficit ambiental. Por exemplo, eólica offshore. Colocar 1.800 torres de eólica a 2 quilômetros da praia. Ou então urânio, que vai gastar 1 milhão de litros de água por hora. Ou, por exemplo, o data center. Né? O que é um data center? É um grande, gigantesco, monumental parque de computadores. Bom, o que eles têm dito para a gente, e a gente tem pedido mais informações, é que o gasto de água seria de 30 mil litros dia. Isso é incompatível com todas as outras experiências anteriores de data center, né? O que eles têm colocado é que vão gastar muita energia elétrica, muito mais, inclusive, assim, mais ou menos compatível, né, com uma grande cidade brasileira, mas tem dito que vão gastar muito pouca água. Eu havia dito assim, que 11% do Ceará estão já desertificados. 11%. Isso é muita coisa. Veja, o Ceará... Onde é maior, Renato, essa desertificação? O núcleo Irauçuba e o núcleo Inhamuns. Né? Nós temos 2 grandes núcleos de desertificação. Né? São territórios... Né, que bom, o Ceará, 93% do Ceará são semiárido. O semiárido é que chove de vez em quando. O que é a desertificação? É quando o semiárido vira árido. Não chove nunca. Né? Por quê? Porque é isso, foi, né, o solo, né, em razão da extrema exploração, devastação da caatinga. Então nós já estamos com mais de 10% do território do Ceará desertificado. Vai esperar o quê? Virar 50%, 60%, 70%?
Bem, o que será de nós? O que será de Fortaleza, esse grande aglomerado urbano, se tiver 20 anos de seca? O que será de nós? Veja, eu não quero convencer as pessoas pela tragédia, né? Tem uma figura mitológica, né, na mitologia grega chamada Cassandra, né? Uhum. A Cassandra é dado a Cassandra o dom de prever o futuro, porém, como maldição, a Cassandra nunca é escutada e ela nunca é acreditada. O nosso papel, a nossa vocação não pode ser de Cassandra, de ficar dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu prefiro dar palavras de esperança. Eu acredito na ciência, não é uma questão de acreditar, né? A ciência está aí, e eu compreendo quais são as contradições, mas eu acho muito importante que a gente possa, né, ter alternativa. As crianças não podem viver sob pânico de que não tem saída para o futuro delas. Bom, eu acho que nós temos 2 caminhos e eu vou concluir com isso. Um caminho é a distopia, né, total, né, que é, por exemplo, eu gosto muito de ficção científica, né, Elysium, né, que é aquele filme que o Wagner Moura participa, que é um mundo tão adoecido que os mais ricos criam uma estação aeroespacial e vão viver lá sem doença e sem poluição. E os pobres ficam aqui vivendo um inferno tóxico. Eu não quero isso, mas isso está no horizonte. Isso é uma distopia. Eu prefiro recusar esse futuro e trabalhar para um outro futuro. É por isso que agora, durante a COP, nós estamos desenvolvendo, nessa semana da COP, Encontro Internacional Ecossocialista. Convido você, coloque aí, Rede Internacional Ecossocialista. Fizemos agora, essa semana, um encontro internacional ecossocialista, o Encontro de Parlamentares pelo Clima, né? Hoje, na data de hoje, o Encontro de Parlamentares pelo Clima, o encontro da primeira infância. Eu fiquei super feliz. A Frente Parlamentar Ambientalista me chamou para uma mesa, a deputada Marina Elô me chamou para uma mesa sobre primeira infância e clima. Mas, claro, a gente tem que tratar com as crianças da primeira infância, super bonito, né? Primeira infância e clima. Veja, eu participei dessa semana de inúmeras mesas, né, paralelas à COP, a Cúpula dos Povos. E amanhã, dia 15, né, vai ser espero eu, gigantesca, espero mesmo que seja gigantesca, Marcha pelo Clima, que é a Marcha dos Povos pelo Clima, né, por ocasião da COP. A gente precisa de mais poder popular, porque toda justiça climática só será justiça climática se for justiça social. Renato, é muito bom poder ouvir você. E assim, nessa sua última fala, você falou sobre a distopia, mas eu acho que é necessário a gente ter uma utopia. Sim. E essa utopia, ela tem a ver com um financiamento, né? E para a gente poder finalizar, como é que a gente vai financiar essa justiça climática Perfeito. Que você está trazendo aqui como uma perspectiva possível quando você traz essas belas experiências de a gente falar sobre o ecossocialismo, de a gente falar sobre crianças que vão discutir o futuro de maneira honesta, né? Olhando para o verde, olhando para a preservação e até mesmo mirar nos exemplos que vêm dos povos originários, Sim. que conseguem conviver sem usar o ambiente como única fonte de recurso, como você já citou aqui também. Deixa eu colocar algumas questões. Bem rápido, Renan. Pegando o que o Márcio colocou, também gostaria que você colocou, focou muito aqui pela nossa realidade de ser um sindicato de servidores municipais e que a gente está dialogando mais com esse público, né? E aí pegando que, inclusive, enquanto dirigente sindical, nós, dirigentes sindicais, temos algumas dificuldades, e você colocou questão de uma pauta ambiental que deve fazer parte de uma pauta de reivindicações. Sim, eu defendo. Mas a gente tem profunda dificuldade, inclusive quando a gente elabora, de colocar essas questões, porque a gente sempre fala daquilo que que isso é muito concreto, é muito urgente, porque inclusive não existe plano B para o planeta, e é algo que tem a ver com a nossa, para a vida humana. Mas a gente sempre fica nas questões
salariais e daquelas condições de trabalho ali do cotidiano, e falta isso. E aí, assim, é inclusive um desafio para nós, enquanto entidade sindical, dialogar melhor sobre isso e colocar isso como uma agenda e que faça parte, que seja prioritário e que seja uma pauta concreta do conjunto dos servidores e das servidoras. A gente conseguiu, por exemplo, enquanto entidade sindical, participar das atividades em torno da PL da devastação, né? A gente teve lá na Assembleia Legislativa, quando o Eumano pautou a questão da pulverização por drones. Gigantesco, né? Erro. A gente pode pegar a COP30, que talvez, do ponto de vista de um protocolo e de um documento mais concreto, não saia nenhuma novidade, mas para dialogar mais justamente com as entidades sindicais e com esses trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, porque realmente assim, falha-se muito e a gente não discute isso, ou discute muito pouco isso nas nossas bases. É fundamental, né? gente. Discute muito pouco isso nas nossas bases. Então, seria mais ou menos isso. Assim, inclusive, como a gente pode melhor fazer isso. Né? Bom, eu posso fazer um comentário, assim, excelente a sua reflexão, eu vou colocar em 4 dimensões. Tem a dimensão de que a classe trabalhadora, o ser social é ser biológico. Ainda tem, por último, você falou da questão do agronegócio, no sentido de que hoje talvez é quem mais contribua no Brasil. No Brasil, sim. E aí a gente tinha uma leitura de que a indústria era muito responsável por isso, mas o Brasil vive todo um processo de reprimarização, digamos assim, né? De desindustrialização. Né? Então, o agronegócio é o grande responsável e esse capital tem todas as questões de desigualdade que já vem com o agronegócio. O agro não... As questões dos trabalhadores rurais, sem terra, os povos indígenas, os conflitos, né? A concentração de terra, e ainda tem muito isso também o prejuízo ambiental e a contribuição aí para o aumento do aquecimento global e das mudanças climáticas. Né? Bom, o agro não é pop, o agro é autoritário, tóxico, violento e concentrador de riqueza e destruidor da natureza. Né? O ser social, antes de ser social, ele é ser natural. Veja, nós somos seres naturais e nos tornamos seres sociais porque vivemos em sociedade. Então a classe trabalhadora, ela é ser natural e é ser social. E a forma como os seres sociais eles vivem a crise é diferente. Não é verdade que estamos no mesmo barco. Sim. Estamos todos no mesmo oceano, que é o planeta Terra. Mas tem gente que está de iate e tem gente que está de jangada. As questões de classe sociais. A grande maioria está de jangada. Tem pouca gente de iate. Então, quando tiver eventos extremos, superaquecimento, doença, por exemplo, o permafrost está degelando, vão vir novas doenças que há centenas de anos não existiam mais. Isso vai chegar em quem? Nos mais pobres. Esse mais pobre vai ter o quê? Ele vai ter o sistema público de saúde, ele vai bater na unidade básica de saúde. Isso vai acontecer. Então, é necessário que se compreenda isso, digamos assim, na pauta sindical. Só para finalizar aqui esse raciocínio. Veja, o sindicalismo, ele só é um sindicalismo transformador se ele compreender que a classe está na sociedade. Não tem classe fora da sociedade, a classe está fora da sociedade. E meu último comentário, Márcio, sobre isso é o seguinte: a classe trabalhadora do século XXI, ela se assemelha à classe trabalhadora do século XIX no que há de mais inseguro. A classe trabalhadora do século XIX não tinha carteira de trabalho, não tinha contrato, não tinha jornada, não tinha previdência. A total precarização das relações de trabalho. O início da Revolução Industrial, sindicatos. Ou seja, aquela classe trabalhadora de 1850, aquela classe trabalhadora, ela teve que criar sindicatos para se defender. A classe trabalhadora do século XXI é uma classe trabalhadora que também não tem previdência, seguridade e tal. Hoje nós temos 3 milhões de garotos porque são jovens, na economia de plataforma. Né? Eu participei na semana passada de um seminário sobre trabalho escravo doméstico. Né? Hoje existe um trabalho escravo doméstico, né? Um trabalho super explorado associado à precarização e invisibilizado mediante aplicativos
completamente jornadas extenuantes, por exemplo. Então, é muito importante fazer essa conexão tempo-espaço. A classe trabalhadora... Inclusive, a gente tem dificuldade de dialogar com esses chamados trabalhadores sem direitos ou precarizados. Completamente. Agora, inclusive, há o discurso ideológico que também dificulta isso, mas há um pouco, que é a questão do empreendedorismo, digamos assim. Mas há também eu acho que enquanto sindicato a gente precisa pensar as formas de atuação para poder tem que ser assim. chegar nesse público. Nós precisamos de sindicatos que falem além das suas categorias. A gente precisa... Isso aqui. A gente precisa de sindicato que fale para a sociedade. Todo sindicato tem que falar para a sociedade hoje. Eu acho isso muito importante. E eu vou dizer uma outra coisa. Não existe justiça climática com austeridade fiscal. A gente precisa conectar essas coisas. Reforma administrativa vai piorar a saúde, a educação e a gestão das cidades. Vai aumentar a austeridade fiscal. A gente precisa de mais orçamento. Vou conectar o tema do orçamento. Quem financia a justiça climática? Primeiro, não acredite em fake news. Dizer que vai ter que explorar petróleo para financiar a justiça energética, climática, a transição energética, isso é uma grande falácia. Ou seja, mais ou menos como se você dissesse assim, não, eu vou cortar a árvore para comprar a sombra. Isso não existe. Né? Isso não existe. Vou repetir isso. Não tem sentido liberar petróleo na Amazônia. Né? Não tem. E a gente tem condição de financiar a transição energética sem ter que furar a Amazônia. A gente precisa de que cada gota de petróleo fique lá onde ela está. A gente precisa que os mais ricos, de fato, sejam pressionados a financiar a transição energética. E eu vou dar um único dado. A OTAN fechou um acordo agora que 5% do PIB dos países da OTAN vai ser gasto com armamento militar. Cada míssil daquele que trucidou milhares de crianças na faixa de Gaza custava dezenas de milhares de dólares. Se o mundo deixasse de gastar tanto dinheiro em armamento, a gente já poderia financiar bastante a transição energética. Então não é um problema da falta de fontes de financiamento, é um problema de negacionismo e de poder. Né? E por isso que o Brasil ele é chamado, esperamos que dia 20 o presidente possa fazer esse anúncio, né? De que o Brasil assuma a liderança da transição energética. Então, Renato, era só para eu pedir para você explicar para o nosso público o que é o permafrost. Tá. Seguinte, existe uma camada que há milhares de anos está congelada no norte, né, no Polo Norte, ali em especial na área siberiana para cima. Né, essas camadas estão congeladas há milhares de anos. Portanto, você tem um conjunto de bactérias, vírus, né, que estão depositadas ali há milhares de anos e que estavam congeladas. Com o degelo das calotas, né, todo esse material ele vai voltar à superfície e ele pode voltar a circular no planeta. Então é possível que haja novas bactérias, não novas, né? É possível que haja novas pandemias, novas endemias, novas doenças de vírus e bactérias que estavam já superados pela história da humanidade. Esse é um tema muito importante hoje para os cientistas, né? Compreender o que o permafrost em degelo ele vai trazer para nós. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Renato Roseno aqui no nosso Sind Mais Diálogo. Augusto, é maravilhoso, né? A gente ter uma aula assim ao vivo. Obrigado. Porque é muito conhecimento que a gente acaba dividindo com vocês que estão aqui nos acompanhando. E eu gostaria muito de abrir aqui para que você possa se despedir do nosso público e o Augusto também. Não, primeiro eu quero agradecer ao Sindforte, quero agradecer a toda a diretoria, agradecer aqui ao Augusto, né, em nome dele agradecer toda a diretoria. Acho que é muito importante o sindicato falar à nação, mas eu quero agradecer também a você, Márcio, Silvio, Jéssica, né, que estão aqui na produção, você na apresentação. E eu quero, né, em agradecendo, eu quero só deixar duas frases. Né? Uma frase é de Greta Thunberg, se dirigindo aos líderes mundiais. Ajam como se suas casas estivessem pegando fogo, porque de fato estão. Eu acho que esse é o sentido de urgência. E pegando um mote que o Márcio deixou, um verso
de Milton Nascimento e Caetano Veloso em Um Índio, né, onde, muito antes desse debate, né, a poesia, né, antecede, inclusive, o nosso conhecimento, né, sobre as coisas. Poeticamente, eles já disseram que o futuro é ancestral. Aquilo que se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter permanecido oculto quando era simplesmente o óbvio. Que óbvio é esse? É que todos nós somos natureza. Obrigado. Augusto? Queria agradecer o Renato, o Márcio, toda a equipe e principalmente o conjunto dos servidores e das servidoras e a classe trabalhadora como um todo que assiste aí o nosso podcast, que é esse instrumento que a gente resolveu criar aqui para se comunicar melhor e estar mais antenado com os servidores e as servidoras, sempre com temas que são urgentes e são essenciais para o conjunto da classe trabalhadora. Então, assim, acho que todo mundo gostou, né? E aí já fica o convite para o Renato para outros momentos, inclusive trazendo outras temáticas, né? Sempre que faz parte da agenda, das lutas, da resistência do conjunto da classe, dos servidores, das servidoras, mas dos trabalhadores e das trabalhadoras como um todo. Então, eu queria agradecer a quem está nos assistindo a partir do podcast, né? E que, inclusive, essa conversa de hoje sirva para o próprio conjunto da classe, das entidades sindicais, coloquem a pauta ambiental como urgente e como algo que deve pautar, inclusive, as campanhas salariais e as lutas e os desafios que vêm pela frente, que não são poucos, né? Reforma administrativa, as questões relacionadas aos salários, enfim. Mas a pauta ambiental ela é urgente, ela é essencial e é isso. Obrigado a todos e a todas. Só a luta muda a vida. Vamos lá, gente. A gente vai para um breve intervalo e já retornamos com o Sind Mais Cultura. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai para o Sind Mais Cultura. Você vai experimentar uma experiência nova em cultura e com os nossos diretores. Vai lá! Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindfor. Eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindfor. Hoje estamos aqui no SESC para apresentar esse belíssimo equipamento. Vem com a gente! O Serviço Social do Comércio SESC é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e administrada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará e FEComércio. O SESC atua nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde e assistência. Com 2 unidades no centro de Fortaleza, o SESC possui diversos equipamentos e serviços. Vamos conhecer alguns? A rede SESC de bibliotecas no Ceará oferece à população acesso gratuito ao acervo físico e digital para consulta e leitura local. As atividades compreendem captação e difusão de livros, consulta, empréstimo, oficina e pesquisa documentária. O SESC realiza mensalmente passeios e excursões para o país inteiro como forma de inclusão social, possibilitando e democratizando o acesso às novas culturas, povos e lugares aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e para a sociedade.
Também temos o Sesc Iparana Hotel Ecológico, localizado na praia de Iparana, a 14,2 quilômetros do centro de Fortaleza. O hotel oferece hospedagem e várias opções de lazer, além de desenvolver ações de proteção ao meio ambiente. No espaço também acontecem shows com grandes nomes da música brasileira e outras atividades culturais. O SESC oferece atividades de esporte coletivo e individuais que podem mudar sua vida, auxiliando na socialização e promovendo a qualidade de vida e o bem-estar. As unidades SESC no Ceará possuem uma programação diversificada de práticas esportivas, tais como basquete, vôlei, futsal, hidroginástica, ginástica, entre muitos outros. O SESC também promove programação cultural com espetáculos, shows, oficina, teatro, música e muito mais. As unidades do SESC estão localizadas na Rua Clarindo de Queiroz, 1740 e na Avenida Imperador, 498 Centro. E o melhor, o Sindifor mantém convênio com o SESC, nossos associados e seus dependentes, filhos de até 20 anos e cônjuge. Exceção para filhos de até 24 anos, se estiverem cursando faculdade e com declaração da mesma. Podem fazer a credencial do SESC para acessar com desconto os serviços e atividades de saúde, educação, lazer, cultura e assistência. Mas corra! Essa promoção é por tempo limitado. Mais informações em nosso site www.sindiforte.org.br. Então, gostou da dica? É uma dica muito maravilhosa. A gente sempre curte muito uma cultura e aí a gente coloca em todos os episódios para que você possa experimentar. E a gente volta daqui a 15 dias com um episódio novo do Sind Mais Forte para você. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.